Hoje o Flávio começou amanhã falando sobre a necessidade que a gente tem de olhar mais para o indivíduo, né? Para as pessoas individualmente, o valor da individualidade. Então, no fundo tem tudo a ver com o que nós vamos falar agora. Nós vamos falar agora sobre o fim da Idade Média e o início da Idade Média. Muita gente acredita que a Idade Média terminou em 1453 com a invasão da Constantinopla, né? E eu posso dizer a vocês, afirmar com certeza que a Idade Média não acabou naquela época, está acabando agora, na nossa geração. E por que eu faço essa afirmação? Eu afirmo isso porque até hoje tudo era avaliado e orientado pela média da população. Nós continuamos na Idade Média, estamos saindo dela só agora. Até hoje nós somos tratados como grupos ou massa, e nunca como indivíduos, sejam funcionários de uma empresa, sejam população de uma cidade. Na medicina, o que imperava até hoje eram os protocolos genéricos. E, graças a Deus, a medicina genômica está transformando isso e criando protocolos individuais onde alguma coisa faz bem ou mal para mim, e não necessariamente para a pessoa ao meu lado. Na educação, nós sempre fomos divididos por média de grupos de pessoas por idade, onde numa classe eu dava a matéria pela média de inteligência ou capacidade das pessoas daquela sala, né? O currículo era o mesmo, não importando a dificuldade de uns, a facilidade de outros, tudo era dado pela média. E hoje, ainda muita gente ouve a mesma ladainha no mesmo ritmo, na profundidade definida pelo professor, e para muitos a informação era insuficiente e rápida demais, e para outros demasiado e lenta. Hoje, no ensino à distância, cada um aprende no seu ritmo, de certa maneira, quem tem dificuldade vai mais lento, quem tem facilidade acelera, ou seja, individualidade na educação. Antes, todo mundo lia a mesma notícia do mesmo tamanho, no mesmo veículo, né? E, às vezes, a matéria era feita pelo editor baseado no interesse médio dos leitores daquele jornal, daquela revista. Tá certo? Quem decidiu o índice de análise, a profundidade da matéria, eram os editores e os jornalistas. Hoje, cada um pode saber o que quiser, a hora que der vontade, na profundidade desejada, graças ao hiperlink. E não é à toa que é uma corrente arrebentada. Principalmente de maneira individualizada. Ou seja, até hoje, não é? Nós ainda somos, e tem muito a ser feito nesse mundo, porque nós ainda estamos deixando para trás a Idade Média, onde sempre fomos avaliados, tratados pela média, né? É assim que nos veem, como cada uma das pessoas dessa cidade. Junto às instituições financeiras, os adimplentes pagam a conta dos inadimplentes. Se eu pago em ordem, eu pago uns juros estratosféricos, por quê? Porque alguém não paga, eu estou pagando a conta dessa pessoa. A gente arca hoje com o mesmo prêmio de seguro, independente se corre muito ou cuidados ao dirigir. De certa maneira, até hoje a sociedade não teve um incentivo ao bom comportamento, pelo contrário, porque os bem comportados pagam a conta dos que têm mau comportamento. E na saúde, quem se cuida ainda paga a conta de quem enfia o pé na jaca, né? Porque todos nós pagamos o mesmo valor de seguro-saúde. Ou seja, isso está mudando, estão existindo inícios, começos de princípios de mudança, mas ainda, grande parte, 90% é assim. E na propaganda e no marketing isso é ainda mais verdade, ou seja, nós somos atingidos pela mensagem da mesma maneira, de forma genérica e baseada em médias estatísticas de audiência, de qualificação da audiência. A mídia de massa nos transformou em grupos de consumo, não levando em conta a sincronicidade com cada uma das nossas vidas individualmente. Então, esse é o mundo que conhecemos e no qual vivemos até hoje, a idade média das relações comerciais, pessoais e sociais. Esse é o mundo que nós estamos agora deixando para trás, onde todos são avaliados pela média, pagam pela média e são tratados por essa mesma média. Daí eu dizer que estamos saindo da Idade Média só agora. Mas tem um novo mundo que está surgindo com o fim da Idade Média. E, gente, isso é uma gigantesca mudança. Não se trata de uma revolução digital, se trata de uma passagem de era da Idade Média para a Idade Mídia. Graças ao crescente uso de Big Data, inteligência artificial, Analytics, essa realidade está mudando rápido, ou seja, são essas armas que hoje nós conhecemos de destruição em massa ou da massa que estão acabando com a Idade Média.
Nós estamos deixando a Idade Média e entrando definitivamente na Idade Mídia. Ou seja, uma nova era onde cada um de nós é um universo à parte, respeitado na sua individualidade e com capacidade de influir na sociedade. Cada um de nós virou uma mídia. Nós hoje temos 200 milhões de habitantes no Brasil e 200 milhões de mídia. Isso é o que aconteceu com a sociedade. Cada um de nós, daqui para frente, vai ser um agente de mídia, formador de opinião, gerador de conhecimento cada vez mais compartilhado. Isso nunca ocorreu na história da humanidade antes. E como se não bastasse as pessoas terem virado mídia, a internet das coisas também está transformando máquinas, equipamentos, aparelhos, devices em mídia. Porque cada uma delas agora está gerando e transferindo informação em tempo real. Ou seja, daqui para frente, cada um desses aparelhos vai estar conectado uns aos outros, criando protocolos de linguagem comum, aprendendo uns com os outros e nos trazendo mais e mais informação individualizada de cada um de nós. Hoje na Europa, algumas cidades, quando o carro cai no buraco, o carro já tem um chip que avisa que tem um buraco, e já avisa direto à prefeitura para que aquele buraco seja consertado. Alguns aeroportos da Ásia, as cadeiras já têm chip que conseguem avaliar o índice, o volume de necessidade de cadeiras no terminal 1 ou 2, em função do volume de gente que senta e até da ergonomia dessas cadeiras. A Mattel está desenvolvendo chip para as Barbies para saber quanto tempo uma criança brinca com aquela Barbie ou quanto tempo aquela Barbie fica guardada no armário e, portanto, modelos de incentivo ao uso daquele brinquedo. Ou seja, não apenas as pessoas viraram mídia individualmente, como cada uma das peças, produtos, devices, equipamentos, também viraram mídia individualmente. E ainda isso, como eu falei, é o começo de um grande mundo onde estão chegando os wearables, ou os insidables, que nós vamos engolir, que vão nos dar informações sobre nossa saúde, ou os trainables, que vão nos ensinar a ter uma melhor postura ou parar de fumar, mas ao mesmo tempo gerar uma quantidade de informação que vai servir para cada um de nós individualmente. Então, a internet das coisas é um sistema nervoso que vai conectar tudo com tudo, revolucionando a nossa relação com o mercado, mudando tudo, como nunca mudou antes. Então, de repente, nós temos máquinas e pessoas virando mídia, gerando informação, influenciando a sociedade. E podemos afirmar, Deus, Idade Média, bem-vinda, Idade Mídia, né? E precisamos entender que nessa nova era, a internet e o mass customization acabou mimando as pessoas como nunca houve um fenômeno semelhante na história, valorizando o indivíduo e mimando cada um deles. Vamos olhar alguns exemplos, né? Antes eu assistia um filme na hora que o canal decidisse o título que ele escolhesse. Agora eu assisto qualquer filme na hora que eu quiser, paro, volto para trás, assisto de novo. Ou seja, isso é muito recente para a gente entender como isso agora mimou a mim. Cada vez que eu assisto numa televisão um filme, ele me irrita, porque ele interrompe toda hora, porque eu não posso levantar para fazer alguma coisa, porque senão eu perdi o filme. Isso que antes era comum para mim, agora como sujeito mimado, já me irrita profundamente. Antes era o mesmo café, no mesmo bule para todo mundo. Agora tem 170 tipos de café, cada um toma o tipo de café que deseja. Não é? Há pouco tempo atrás, assistir TV era um hábito gregário, sempre todo mundo junto. Agora é cada um por si, Deus para todos. Cada um assiste o que quer, no device que quiser, às vezes até juntos fisicamente, mas completamente distantes. A alimentação também levava em conta a média. Eu comi o que a minha mãe põe na mesa. Agora, a dona de casa se transformou numa Chief Home Officer, porque tem uma área de logística, de comidas diferentes, porque todo mundo agora tem low carb, tem low salt, tem lactose free, tem gluten free, quer dizer, cada um de nós adaptou. O mercado se adaptou a cada um de nós e proveu o que a gente quiser individualmente. Os bancos dos automóveis tinham 3 posições, perna grande, perna curta e perna média. E a gente que se adaptasse ao tamanho do banco, à distância do banco, né? Hoje temos um ajuste total de altura, distância, inclinação do encosto, ajuste do espelho, temperatura da... Ou seja, o que aconteceu? A máquina está se adaptando a nós e não nós à máquina. Eu viajava de avião e assistia o filme que a Pan American decidia colocar no ar, naquela televisão ali em cima.
e espiava. Se eu sentasse numa cadeira que tivesse 5 para trás, não enxergava o título, nem a titulagem do filme. Agora o que acontece, né, todo mundo assistiu o mesmo filme escolhido pela empresa aérea, agora não só ela está no meu banco, como mais do que isso, eu me conecto com o meu celular e assisto o filme que eu estava assistindo na Netflix, individualmente. Se você passa no corredor de um avião, você vai ver que cada tela está passando alguma coisa diferente. Quando eu ia no hotel, eu dormia na cama que tinha um travesseiro. Agora tem menu de travesseiro. Se você dorme de lado, dorme de costa, dorme de frente. Então vejam, nós somos cidadãos cada vez mais mimados na nossa individualidade de maneira acelerada. Antes eu comprava o que tinha na loja que eu ia, do tamanho e da cor que tinha lá disponível. Agora não, agora eu compro o que eu quiser de qualquer parte do mundo, não preciso nem sair, eles entregam na minha casa. E esse é o conceito maior de mobilidade, né? Não ter apenas mais tempo na sua vida, mas ter mais vida no seu tempo. Aproveitar o tempo de maneira mais humana, né? Isso continua evoluindo de uma maneira dramática. Há pouco tempo atrás já era uma novidade eu ir buscar uma bicicleta num ponto fixo da cidade ou da esquina e depois ter que devolver num outro ponto fixo também, naquele mesmo sistema de bicicletas. Eu era obrigado a encontrar um lugar para pegar e um lugar para deixar a bicicleta. O que acontece agora? Eu paro a bicicleta e deixo onde está. Eu paro na minha porta e entro. E ao sair, pego a mais próxima que tem. Não existem mais os postos de coleta ou de entrega de bicicleta. É que a gente não para pensar, e por isso eventos como esse são tão importantes para essa chamada reflexão, para a nossa capacidade de entender a evolução que está levando a sociedade nessa direção da individualidade. Uma sociedade cada vez mais mimada e individual, mais individualizada. E na Idade Média tem uma nova premissa básica que toma conta de tudo e que vai afetar todos os nossos negócios. Temos que tratar desigualmente pessoas aparentemente iguais. Esse é o novo mantra do consumo. Consumidores parecem iguais, mas são muito diferentes. Nós estamos numa era onde os resultados de comunicação, né, estão, de alguma maneira, subindo pela escada e os custos pelo elevador. Está ficando cada vez mais distante a possibilidade da eficiência. O marketing precisa fazer cada vez mais esforço para conseguir o mesmo resultado. Por quê? Porque nós ainda estamos insistindo na área de marketing a permanecer na Idade Média. Antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar. Isso é absolutamente contraintuitivo e, claro, tira o sono de todos nós. Então, nós estamos trocando o mundo da atenção pelo mundo da distração, onde o conceito de audiência que permeou toda a minha carreira publicitária serve cada vez menos para garantir resultado. Onde o foco é cada vez mais pulverizado, multiforme, multitela, multilinguagem. E, claro, onde a atenção e engajamento são matéria-prima cada vez mais escassa no marketing. Essa é a realidade de hoje, né? Fruto dessa passagem de era. Nós precisamos entender que cada cliente hoje está numa fase diferente de relacionamento com determinada marca ou produto. Que se eu vier aqui na minha frente falar beleza e estilo Ford Fusion, nesse momento, tem gente aqui que queria comprar um carro, acabou de comprar e só vai comprar daqui 5 anos. Tem outros que, vamos dizer, tiveram uma experiência horrível com o Ford e não querem pensar mais numa marca Ford. Tem um terceiro que é amigo de um revendedor da Hyundai e que ele vai fazer um preço ótimo para ele, vai de Hyundai. Tem um quarto que foi atropelado por um Ford. Tem um quinto que até gosta de Ford, mas talvez não tenha o dinheiro para consumir um carro daquele modelo, daquele estilo. Ou seja, naquele momento, pessoas diferentes estão em momentos diferentes em relação com aquela marca e com aquele produto. E, no entanto, a gente chega e fala beleza e estilo Ford Fusion. É como se eu chegasse na minha casa à noite, toda noite me apresentasse para minha mulher. Prazer, Walter Longo. Você ficou louco, pô? Né? Porque o que a gente fez, por que fez isso? Porque não tinha outro jeito de fazer. Cada dia mais é possível que a gente faça uma abordagem distinta para cada caso, graças à Idade Média.
No mundo do fitness, se eu pegasse como um exemplo singelo, essa necessidade de segmentação não é diferente. Vamos pegar um exemplo, academias de ginástica. Por que uma pessoa vai a uma academia? Algumas pessoas vão por saúde e bem-estar. Outras vão por beleza e estética. Um terceiro grupo por erotismo e sedução. Um quarto grupo em busca da fonte da juventude. Ou em busca de poder, controle, força, energia. Ou ainda os que vão em busca de equilíbrio corpo-mente, uma vida menos estressada, mais zen, não é? Então vejam quanta razão diferente leva uma pessoa para uma academia. O que nós fazemos na Idade Média? Definimos uma dessas 5, 6, 7 razões e toda a indústria do fitness trabalha no erotismo e sedução, beleza e estética. E qualquer coisa que você leia nesse segmento fala mesmo horário, mesma ficha, mesma garrafinha, mas com vista diferente. Né? Ou seja, nós chegamos ao máximo de dizer que está chegando o verão, você precisa entrar em forma, como se saúde fosse uma coisa sazonal. Não é? E basta ver que isso é para homem e para mulher. Olha lá, faltam 4 meses para o verão. É uma barbaridade isso. E daí que faltam 4 meses para o verão? É porque vai mostrar a bunda na praia, tem que estar um shape legal. Né? O resultado dessa idade média da comunicação é um amigo meu que disse o seguinte: eu queria frequentar uma academia, mas eu preciso emagrecer antes. Você, como assim? Não, só que Walter, todo mundo marombado, um pessoal bonito, não me sinto adequado. Ou seja, nós com o nosso marketing de idade média estamos afastando da academia os que mais precisam dela. Isso é apenas um exemplo singelo de como temos que mudar esse estado de coisas, porque pessoas diferentes, né, esperam tratamento diferenciado. Razões diferentes levam pessoas diferentes para o mesmo produto ou o mesmo serviço. E do mass customization, nós estamos chegando no limite do true individualismo, da individualidade total. Ou seja, como diz o Harari, são 7 bilhões de pessoas e 7 bilhões de agendas. E a gente tem que trabalhar na sincronicidade, que está aí disponível para quem quiser. A Nike cria o Nike Lab e põe 5 andares na Quinta Avenida de Nova York para você ir lá e não comprar um tênis, fazer o seu tênis. Você vai lá e produz o seu tênis. Fabrica aquele tênis que você quer, de acordo com o seu interesse, necessidade, estilo e assim por diante. Então não estamos falando mais de multiplicidade de opções que cria um outro problema, que é o paradoxo das escolhas, que hoje atinge o setor de shampoo, por exemplo, que eu não acho o shampoo que eu quero, porque é tanto shampoo que eu fico perdido na prateleira. Né? A verdade é que agora você pode produzir o que você quiser, e a Levi's lança o Tailor Shop, onde você produz a sua calça do estilo que você quer, com os bolsos que você quer, da forma que você imagina seja o mais adequado para você. E hoje eu não preciso mais ir numa ótica para ver o óculos no meu rosto. Eu paro em terminais e vejo como ele encaixa no meu rosto, não em geral na prateleira. Ou muitas empresas de cosmético, a partir de matérias-primas mais adequadas para a minha pele, produzem não uma maquiagem que vai ao encontro do seu gosto, não. Produz a maquiagem específica para mim. True individualism. Um individualismo total, que graças ao Big Data, a inteligência artificial, hoje é possível se fazer isso em massa. Então, a partir disso, qual é a grande mudança? Não sou mais eu que me adapto ao mundo e às opções oferecidas. Né? Até hoje eu fiz isso, agora não é mais isso. Agora é o mundo que se adapta a mim e oferece uma única alternativa, a minha. Essa é a alternativa que eu espero que todos os serviços e produtos me ofereçam. A minha alternativa. Isso muda tudo no mercado e no cenário competitivo. Tudo. Simplesmente tudo. Paralelo a esse fenômeno, né, a gigantesca capacidade de sofisticação do Big Data gerou um efeito exponencial dessa tendência. Né? Não só eu gostaria, preciso cada vez mais ser individualista na minha relação com os consumidores, transformando monólogo em diálogo, aprendendo cada vez mais com a relação, mas além disso o Big Data está tornando isso cada vez mais fácil e mais barato, porque quanto mais eu sei, melhor eu ofereço. Então, eu chamo de Big Data
de maneira genérica, uma enorme quantidade de novas ferramentas que estão aí à disposição de todos nós a preços absolutamente permissivos. Ou seja, o Big Data é a chave que abre todas as portas da Idade Média. E agora essa chave está na mão de cada um de nós, disponível e acessível. Cada pessoa que senta num estádio de futebol, em cada uma dessas cadeiras, está num momento diferente da vida e com assuntos diferentes de interesse. E quando ele vai no jogo da semana que vem, esses interesses, esses assuntos já mudaram. Isso muda o tempo inteiro de forma cada vez mais rápida. Ou seja, nós temos que somar agora não apenas o banco de dados, que é o que a gente sempre teve, se a pessoa tem 64 anos, se mora em Alphaville, se é engenheiro, quanto ganha, mas somar isso, os fatos, o que está acontecendo na vida daquela pessoa naquele momento. Ele foi promovido, ele adotou um cachorro, ele começou a frequentar a academia, ele se divorciou, o filho se formou, ele mudou de casa, porque são os fatos e não os dados que alteram o comportamento de consumo. E nós temos que somar aos dados e aos fatos o conteúdo, porque é baseado no que ele busca, no que ele quer, no que ele procura, no que ele lê, que eu vou saber o momento em que ele está e que aquele fato está ocorrendo. Na hora que você cruza dados, fatos e conteúdo, esse cruzamento dinâmico gera oportunidades que saltam à nossa vista. E é assim que daqui para frente nós vamos ter que praticar comunicação de maneira individualizada. Tão importante quanto o ROI, que moveu nossos corações e mentes até agora, que é o Return on Investment, nós agora temos que nos preocupar também com o ROI, que é o Return on Learning, que é o que cada um de nós, o que cada uma das nossas empresas aprende nessa relação diuturna com cada um dos nossos consumidores. Quando morremos, nós somos doadores de órgãos, e quando vivemos, nós somos doadores de dados, o tempo inteiro. E a nova Lei Geral de Proteção de Dados, longe de ser um problema, é uma enorme vantagem para as marcas de respeito, porque eu só darei opt-in, só aceitarei o diálogo para marcas que eu conheço e confio. Portanto, quem investiu em marketing todos esses anos tem agora uma gigantesca recompensa, que é a recompensa de receber dos consumidores o opt-in, a aceitação desse início de diálogo cada vez mais pertinente, cada vez mais relevante para cada um de nós. Esse é o maior fenômeno que contribui para a migração, vamos chamar assim, da Idade Média para a Idade Mídia. Ou seja, o que nós estamos assistindo nesse momento? Da publicidade massiva, uma migração para a publicidade pessoal, da educação genérica para a educação individual, da mídia segmentada para a mídia sincrônica com o momento em que eu estou, e da gestão pública baseada na multipunição para uma gestão pública baseada no incentivo e recompensa. E esse é um papel que nós, como cidadãos, temos cada vez mais que exigir das nossas autoridades. De alguma maneira, no livro A Praça e a Torre, Niall Ferguson falou o seguinte: se antes a sombra da torre, o poder, protegia a praça, agora é o brilho da praça que ilumina a torre. E essa é uma gigantesca mudança de vetor de quem comanda quem na sociedade. Nós teremos cada vez mais o poder nas nossas mãos individualmente e vamos transformar a nossa relação com as cidades, com os governos, com a municipalidade. O blockchain está indo exatamente nessa direção da democratização dos dados e do seu controle social. Tudo isso motivado por uma entrada na Idade Média. E o Big Data, então, é o motor de tudo isso. Então, o que acontece com essa mudança? Da Idade Média, uma visão de massa para uma visão de indivíduo, do geral para o particular, da audiência para o engajamento, do one-to-all para o one-to-one, do monólogo para o diálogo e assim sucessivamente, transformando a missão das marcas de tutora em mentora, em inspiradora na relação com o consumidor. Toda essa disrupção trouxe mudanças impactantes na nossa vida e no nosso comportamento, não é? Claro. Ou seja, nós hoje já tomamos transporte individual de maneira diferente, já lemos de maneira diferente, né? Todos nós já fazemos compra de maneira diferente.
Todos nós já assistimos e consumimos mídia de maneira diferente. Então, com tudo mudando, como imaginar que a vida nas grandes cidades iria continuar sendo da mesma forma? É que nós íamos continuar, apesar de toda essa mudança, todo mundo fazendo a mesma coisa. E daí a importância da mobilidade. E a pergunta, faz sentido tentar mover 15 milhões de pessoas no mesmo horário entre 7 e 9 da manhã e 6 e 8 da noite? Não está na hora da gente dividir horários distintos para tipos de negócio distintos, permitindo então que a gente espraie mais a entrada e saída nas casas de todo mundo? Não poderíamos normatizar horários de trabalho diferentes, onde uma empresa de contabilidade começa às 6 da manhã, almoça às 10 e vai embora às 4, e uma agência de propaganda começa às 11, almoça às 3 e vai embora para casa às 9, 10 da noite? Será que não está na hora de entender qual é a lógica de toda a população tirar férias no mesmo mês? Nós temos 4 meses de verão no Brasil, e os resorts ficam lotados durante o mês e depois vazios o resto do ano. Devemos ter ônibus cada vez maiores, com 5, 6 desses anéis, levando mais pessoas para o mesmo trajeto. Os aeroportos estão indo no sentido contrário, nós estamos vendo aviões cada vez menores, saindo de mais lugares diferentes, para levar a pessoa diretamente. A gente adora uma baldeação. Não é? Tá certo fazer isso? Né? E depois esse ônibus fica, essa centopeia fica batendo lata o resto do dia. Tá certo? Vale a pena continuar penalizando o trabalho noturno com adicional de custo? Nós não vimos incentivar que as pessoas trabalhassem até meia-noite, até 2 da manhã, quem quiser. Ninguém está obrigando. E com isso espraiar e melhorar a qualidade de vida de todos? Será que na área da mobilidade nós queremos continuar na Idade Média, de tudo ser pela média, todo mundo sai mais ou menos no mesmo horário, pega o mesmo ônibus, vai para o mesmo lugar? Ou seja, nós temos que repensar isto. Não seria o caso de, em vez de multa por caminhão passar na estrada ou na marginal entre 9 da manhã e 9 da noite, não seria o caso de dar isenção de pedágio após a meia-noite para os caminhões entrarem na cidade quando está tudo vazio? Não seria o caso de a gente incentivar e dar desconto no IPTU para quem mora a menos de 3 quilômetros do trabalho? E com isso fazer com que a população se aproxime dos locais de trabalho em vez de se distanciar cada vez mais? Nós não deveríamos reduzir impostos do equipamento de videoconferência, permitindo que eu deixe de ir para algum lugar? E com isso, aumentando o volume de gente que não tem que se locomover, porque não se locomover é a forma mais inteligente de mobilidade. Enfim, algumas perguntas, né, e alguns exemplos de como entrar na Idade Média na área de mobilidade e da vida em megalópolis. E tudo isso vai ser discutido no nosso evento em novembro. Acho importante que é uma mudança, não apenas, como a gente fala, química, mas alquímica, uma mudança de essência quando a gente passa da Idade Média para a Idade Mídia. E essa mudança de essência requer uma mudança essencial em cada um de nós, como gestores dos nossos negócios, da nossa vida, ou gestores públicos. Só que tem muito mais a fazer, e é isso tudo que estará coberto no evento Welcome Tomorrow de novembro. Antes de encerrar, e não tomar muito tempo de vocês, eu quero contar uma breve história, que sempre me emociona quando eu conto. Eu prometi para mim mesmo que eu não vou me emocionar. Não é? A história desse menino, Matt Sistine, no aniversário de 4 anos em 93, um menino feliz, né? Um menino normal, saudável, e era um garoto de classe média que vivia em Oslo, na Noruega. 4 anos depois, aos 8 anos, ele foi diagnosticado com uma doença degenerativa sem cura. Claro que vocês podem imaginar o que foi isso, devastador para a família dele. O prognóstico era ele viver no máximo até os 20 anos, e assim mesmo de maneira muito sofrida. Os seus pais ficaram desesperados, claro, mas com esperança de que o milagre podia acontecer, que podia não ser exatamente como havia dito o prognóstico. Só que a saúde do Matt se deteriorou rapidamente, e ele imediatamente já começou a ficar de cadeira de rodas, não se movia mais, deixou completamente dependente, e por isso ele foi se isolando cada vez mais da escola, dos amigos, ficando cada vez mais dentro de casa. Seus pais viram esse menino se fechar em si mesmo, sem amigos, ficava o tempo inteiro na frente do computador, na garagem da casa, no subsolo da casa, num andar inferior que todas as casas de Oslo têm, né, embaixo do nível do chão.
Metz passava o dia na frente do computador, instalado no porão da residência dele. E claro que os pais se preocupavam de ele não sair, não tomar sol, não ver ninguém, não falar com as pessoas, não se relacionar com as pessoas. Vinha um menino ir se deteriorando rapidamente e sem condições de movê-lo para ver o mundo, ver a luz, ver os passeios que poderiam ser feitos, mesmo com toda a dificuldade. E ele fechado nesse lugar. E contrariando os pais, ele ficava acordado até tarde. Às vezes passava a noite, o pai levantava durante a noite e via a luz acesa daquele calabouço, do porão da casa. E o Metz lá acordado, e ele preocupadíssimo, porque sabia que a saúde se deterioraria com a falta de sono da pessoa. Apesar do prognóstico, Metz chegou até os 25 anos, quando faleceu em casa, absolutamente deformado e impossibilitado quase de fazer qualquer coisa. Essa é uma das raras vezes em que ele saiu com um amigo. E passou toda a sua vida naquele porão, isolado, frente à sua janela digital. Seu pai, sabendo que o Metz tinha um blog, se preocupou em postar a morte do filho naquele blog. Encontrou o computador aberto naquele blog, onde ele escrevia sempre, e escreveu que o filho havia falecido para encerrar o capítulo. No enterro do Metz, a família foi surpreendida por uma legião de pessoas desconhecidas vindas de toda a Europa. Ficaram sabendo que aquele grupo era uma pequena amostra dos amigos do Metz. Velas estavam sendo acesas em todo o continente, em memória do Metz, que era conhecido como Ibelin, o personagem de Metz nos games. Ou seja, nos últimos anos, ele havia jogado mais de 15.000 horas, o equivalente a uma década de trabalho. Apesar da sua limitação física, o Metz era um herói digital, um verdadeiro herói em toda a Europa. Tinha uma grande quantidade de fãs e amigos que os próprios pais desconheciam, jamais tiveram noção do que era isso. Descobriram também que o seu filho não vivia numa cadeira de rodas no porão de casa, que ele vivia num país chamado Azeroth, um país de fantasia mítica, com continentes, mares, florestas. Metz fez essa jornada e encontrou muitos companheiros. Formou um amplo círculo de amigos queridos e até uma namorada, chamada Lisette, que foi ao enterro e viu Metz pessoalmente pela primeira vez. Como Lord Ibelin Redmoor, ele viveu uma vida sem limites. Ficou pouco entre nós, mas para sempre no coração de muitos. Então, essa é uma história que nos comprova a importância do conceito mais profundo de mobilidade. Ou seja, mais vida no seu tempo e não apenas mais tempo na sua vida. Como escreveu Metz antes de falecer, isso que eu tenho na minha frente não é uma tela, é um portal para onde meu coração deseja ir. E a imaginação, como nós falamos aqui, o Flávio já falou, e vai ser, inclusive, representada por uma vila no evento, é o maior modal de transporte que existe. Ele nos leva a qualquer lugar do espaço e no tempo sem nenhuma emissão de carbono. E era isso que o Metz fazia. A história do Metz é o maior exemplo da razão de um evento como Welcome Tomorrow. Celebrar o poder da libertação que essa nova era trará para cada um de nós. É exatamente isso que aconteceu com o Metz, que em maiores ou menores proporções, né, nos permite a Idade Mídia. E ela está apenas começando. Gente, muito obrigado pela atenção.